Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companhia de caminhada hoje e sempre. No vídeo anterior do estudo deste livro chamado Sexo Além da Morte, meditamos sobre o capítulo número 30 de título A Japonesa. Aqui agora, portanto, avançaremos para o capítulo 31 de título Visitantes. Estranhas entidades penetravam no lar de Carla. Grupos de espíritos debochados chegavam juntos com os homens que ali vinham buscar o prazer e talvez buscar o esquecimento. Recebidos na sala, sentavam-se à volta de pequenas mesas, onde se divertiam saboreando o uísque caro de Carla, abraçados às meninas, que passavam a rodeá-los. O dinheiro jorrava e o riso enchia o recinto. Com eles, os espíritos riam, divertiam-se e amavam-se na mesma base que os encarnados. Não se diferenciavam deles. Envolviam os homens, abraçavam-se com as mulheres e seguiam para a cama na loucura do amor. Assistíamos a tudo, como médicos que olham os doentes. Eleutério, perguntei, há crime nisso? Não, esclareceu o espírito. Crime não há. O que há é desperdício de uma energia preciosa e que faltará ao cérebro e enfraquecerá o perispírito. O exagero e a permanência demorada no campo sexual é que prejudicam a criatura. Mas é um prejuízo todo pessoal, que absolutamente não afeta a Deus. Deus é Pai e é amigo. Tem suas leis que governam o universo independentes dele. Depois de criadas, dirigem o desenvolvimento do ser através dos milênios. Não há crime e não há pecado. Há apenas endurecimento do perispírito, diminuição das percepções espirituais e estacionamento no tempo e no espaço. Poderíamos dizer que o espírito se atrasa espiritualmente, nunca porém crime ou pecado. Além disso, como já tivemos oportunidade de dizer, adquirem amizades inconvenientes, associam-se a espíritos inferiores e podem cair nas perversões sexuais, que é capítulo à parte no estudo da sexualidade. Então você não acha, Eleutério, indaguei a medo, que o comércio sexual na Terra ainda é uma necessidade? Você diz comércio normal dos casais ou o entendimento com as mulheres perdidas? Quero dizer com as mulheres perdidas. Bem, respondeu Eleutério. Somos de opinião que constitui ainda necessidade inadiável. Em face do estágio de evolução dos homens, constitui, de certa forma, garantia para a sociedade. Evidente que o homem não poderia manter de forma alguma a abstinência total. Só os mortos se mantêm nessa posição. Refrear de uma vez o exercício sexual na fase atual da evolução humana, que é de atraso, seria impedir a expansão natural dos sentimentos sexuais, e o homem seria conduzido à prática de crimes horrendos, como sejam o assassinato, o latrocínio e outros piores. O represamento violento das energias sexuais leva o homem superior à realização de obras intelectuais, artísticas ou santificantes de grande importância
para a humanidade. Mas a contenção dessas mesmas energias no ser inferior a arrastá-lo à violência e ao crime. Cada um dá o que tem. O homem bom pensará em usar a energia atômica para visitar outros mundos. E o homem mau pensará de imediato em usar a mesma energia atômica para destruir países e cidades. A surpresa estampava-se, é lógico, no meu rosto. Eleutério percebeu e riu. Meu filho, disse ele, pode parecer que eu estou criando uma nova moral, mas a verdade é essa. Há casos particulares, intrincados, que só serão resolvidos com o tempo e que envolvem a harmonia das famílias. No entanto, esses lares só se mantêm unidos porque o homem, que não se entende com a esposa, encontra alguma satisfação no comércio carnal com essas mulheres. Homens de enorme responsabilidade na sociedade e no mundo social, no amor dessas infelizes, acalma suas paixões, é uma fuga necessária. A proporção, porém, que o espírito progride e evolui, vai ele se libertando dessas situações. Não se esqueça que Jesus sempre tratou com carinho as prostitutas, mas não pôde redimir a todas elas. O mundo depois dele continuou cheio delas. O assunto, na verdade, é de difícil entendimento e sei que você lutará com estas novas ideias. Não faço absolutamente apologia da sexualidade atormentada. Apenas identifico um fenômeno que existe e que, se não é solução definitiva, é contudo um mal necessário. O bom senso indica isso. Eleutério calara. Meu olhar perdia-se agora no infinito. Era muito difícil compreender tudo. Como haveremos de fazer para atingir a suprema compreensão? Me perguntava. Eleutério bateu-me, como lhe era natural, nas costas. Nem eu compreendo, disse ele. No mundo espiritual, grandes entidades continuam estudando o assunto. Evidentemente, em breve, recolheremos melhores e maiores esclarecimentos. Não se esqueça que estou lhe oferecendo somente conclusões minhas, de caráter pessoal. É o meu modo de entender. Aqui no plano do espírito, cada um diz o que sabe, embora também haja códigos e estudos da esfera mais alta, que definem o pensamento geral da comunidade que os espíritos de determinada faixa vibratória habitem. A proporção que subimos e passamos a viver em faixas vibratórias superiores, dispondo de novos conhecimentos, compreendemos mais e a moral é outra. Apesar de que, em suas linhas gerais, permaneça sempre o pensamento do Cristo. E, neste caso, ainda vale a afirmativa do Mestre. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Tive a impressão que meus olhos se abriram mais compreensivos e surpresos, agora que meu coração recebia uma rajada maior de entendimento e de amor. Aqui, portanto, muitas considerações importantes que Eleutério apresentou a Ranieri e que este, através deste livro, nos apresenta. Muitos apontamentos importantes e, logicamente, que auxiliam aqueles que desejam
buscar um entendimento superior a respeito da nossa realidade como espíritos imortais. Visitantes é o título do capítulo. Ele fala de que tipo de visitantes? Dos espíritos que, junto dos homens que frequentavam o bordel de Carla, adentravam aquele recinto. Grupos de espíritos debochados. Eleutério e Ranieri observavam a tudo como médicos que olham doentes, pacientes. E é interessante isso. Imaginemos que nós, de uma hora para outra, conquistemos a possibilidade da invisibilidade. Imaginemos isso. Eu me torno, no estalar de dedo, invisível. E posso adentrar a ambientes, estabelecimentos, sem que ninguém me note, sem que ninguém me veja. O que eu veria? O que eu ouviria? Que tipo de situações eu iria presenciar? Múltiplas, distintas. Algumas interessantes, outras dramáticas. É exatamente assim que funciona o plano espiritual, que está aqui agora. Eu não vejo, talvez você não veja, mas aqui está o plano espiritual. O plano espiritual não está no céu, nas nuvens, fora do planeta. Está aqui agora, onde eu estou, dentro dessa saleta, dentro da sala, do quarto, do ambiente onde você está aí assistindo esse vídeo. Plano espiritual é onde a gente está. Algum tempo atrás, assistindo a uma palestra, a palestrante disse: quando nós desencarnarmos e formos lá para o plano espiritual, como lá? Fiquei me perguntando, como lá? Lá onde? Onde é lá? Muita gente diz assim, né? Olha, força que você chega lá. A gente vai chegar lá. Lá onde? O que significa esse lá? Para o plano espiritual não existe esse lá. O plano espiritual é aqui e agora. Nesse exato momento, ao mesmo tempo, 24 horas. Plano material, plano espiritual ao mesmo tempo. E a gente observa aqui. Os homens entravam no bordel, sentavam nas poltronas, as mulheres que ali prestavam aquele tipo de serviço se aproximavam, rolavam bebidas, comidas, risadas, conversas, abraços e outras coisas. E ao mesmo tempo, os espíritos riam também, divertiam-se também, amavam-se também, perdiam-se também. Ao mesmo tempo. Essa é uma consciência que não há mais espaço para não tê-la em nossas vidas. Que é a consciência do plano espiritual atuando imediatamente, aqui e agora, no plano material. Onde estivermos, eu já disse isso mais de 1000 vezes aqui, haverá espíritos no local onde nós estejamos. Haverá. Eu acreditando ou não, eu querendo ou não, eu desejando ou não, há espíritos em todos os locais. Se eu tenho essa informação, se eu entendo essa informação, e se eu trabalho com ela ao meu favor, eu naturalmente evito quedas evitáveis. Se o espírito habita o ambiente onde eu estou, ele pode me influenciar. Através de intuição, através de palavras, através de sensações, ele pode me influenciar.
Portanto, eu preciso me proteger. Ao sair de casa, proteção. Ao entrar em casa, proteção. Proteção 24 horas por dia. Nós necessitamos disso, porque sem isso nós vamos ficar à mercê de entidades, aqui no caso debochadas. Mas, além de debochadas, nós temos entidades zombeteiras, perversas, vingativas, perigosas, mistificadoras. Existe todo um ambiente de espíritos ligados às trevas. E é óbvio que quando uma pessoa adentra um bordel, uma casa de prostituição, não vai encontrar ali, né, um local habitado por espíritos elevados. Essas informações precisam já estar muito claras para todos nós. Se o meu comportamento for de uma criancinha que não compreende, apesar de ter lido, de ter conhecido, de ter assistido um vídeo sobre esse livro, eu estou sabotando a minha elevação, minha caminhada, meu progresso. Porque eu sei de uma situação, mas eu não cuido para me proteger em relação a essa situação. Isso é muito perigoso. Eleutério aqui, a partir das perguntas de Ranieri, afirma, por exemplo, não há crime no que esses homens, no que aquelas mulheres, no que aqueles espíritos lá estavam fazendo. Crime, pecado, nada disso, para o plano mais elevado. O ponto passa a ser, qual é a questão que estava incidindo sobre aquele ambiente? Aquelas escolhas dos homens encarnados e desencarnados, das mulheres encarnadas e desencarnadas. O que estava recaindo sobre eles? O que é o desperdício, olha que palavra interessante, desperdício de uma série de situações. Desperdício de energia que faltará ao cérebro e enfraquecerá o perispírito. Falta energia, porque eu dediquei a minha energia a uma ação que na realidade só me traz prejuízo. Veja que importante meditar sobre isso. Pensemos o seguinte, imaginemos que eu tenho uma cota de energia para 80 anos. Então, a minha previsão reencarnatória é de permanência no plano físico por 80 anos. Eu recebo uma cota de energia, fluido vital, para permanecer 80 anos, desde que eu, atenção, desde que eu cuide desse fluido vital, cuide do meu corpo, cuide da minha capacidade física, biológica, material. Se eu não cuido disso, da minha energia, do meu fluido vital, da recomposição física e etc., esses meus 80 anos vão diminuir. Caem para 79, 78, 75, 72. Eu desencarno então com 70 anos, 10 anos antes do período pré-estabelecido no meu plano reencarnatório. Por que eu reencarnei, por que eu desencarnei 10 anos antes do meu prazo que seria o correto? Por quê? Resposta: porque eu escolhi muita coisa errada. Porque eu coloquei a minha energia em ações equivocadas. Porque eu fui gastando, desperdiçando nas oportunidades, nas escolhas,
a energia necessária para a manutenção desse período de 80 anos. Eu fiz isso. Eu sabotei a minha reencarnação em 10 anos. Nós temos um vídeo aqui no canal, a história de Belarmino Bicas, que ele retorna ao plano espiritual, se eu não me engano, 30 anos antes, antecipadamente, 30 anos. Porque ele foi uma pessoa nervosa, que discutia com todo mundo, que ficava magoado, que entrava em lutas que não precisava lutar, que perdia tempo com coisas que não deveria perder tempo. Então ele foi focando todas as atitudes, ações, escolhas, o potencial dele em bobagens. Pequenas coisas. Essas pequenas coisas tiram do todo. Assim é o nosso dia, né? Peguemos o nosso dia 24 horas. Se a gente perde tempo, fica algum tempo, né, no Facebook, depois no Instagram, depois não sei o quê, depois na série, depois vê no jornal, depois... Quando a gente observa, o dia passou. E eu deixei de fazer coisas que são mais importantes para ficar vidrado, para ficar despendendo energia em coisas tolas e fúteis. Se nós, de fato, pegássemos a nossa energia e empregássemos essa força em coisas úteis, como nós iríamos dar uma arrancada evolutiva fenomenal. Mas nós estamos aqui, como diz o Ranieri, na fase atual da evolução humana de atraso. Por que nós estamos no atraso? Porque nós ainda dedicamos energia, potencial, atenção, olhar, escolhas no plural, para coisas que não têm o menor sentido, mas que para nós ainda brilha. E são inúmeras essas bobagens, né? O exagero e a permanência demorada no campo sexual é que prejudicam a criatura. O exagero e a permanência. Permanência, ou seja, voltar toda hora no campo sexual. E lá ficar muito tempo. Exagero e permanência. Permanência e exagero. Isso gera um prejuízo pessoal. Essa é a sapiência de Deus. Eu prejudico apenas a mim mesmo. Eu não prejudico ao outro. Eu posso agredir ao outro, eu posso levar ao outro problemas, mas o outro precisa cuidar dele como eu preciso cuidar de mim. E se eu não cuido de mim e o outro não cuida do outro, ambos se auto-prejudicam. Não há crime, não há pecado. Há apenas endurecimento do perispírito. Endurecimento do perispírito. A gente vai ficando mais compacto. As nossas conexões com um plano mais elevado vão ficando mais truncadas, mais difíceis. Porque eu vou me endurecendo. E as intuições mais elevadas não conseguem penetrar, porque eu tenho uma carapaça de dureza. Há diminuição das percepções espirituais, como eu disse, pelo endurecimento perispiritual. Nunca, porém, crime ou pecado. Então, cuidemos disso. A perversão, a queda, essas questões sexuais trazem um farto prejuízo ao espírito. Mas esta é uma questão em que não há crime. Há o equívoco. Há perda de energia, perda de tempo, perda de outras possibilidades.
em detrimento da escolha. Além disso, quando eu permaneço e tenho contato com amizades inconvenientes, olha como ele coloca, amizades inconvenientes. Não me convém ter uma amizade com esse tipo de ser. Mas ainda assim, eu crio uma conexão, eu posso me associar a espíritos inferiores. De qual tipo? Qualquer tipo. E o que é melhor, pergunto a você. É melhor eu caminhar associado a um espírito superior ou a um espírito inferior? O que é melhor? Qual dos dois espíritos trará à minha caminhada possibilidades mais robustas e, de fato, progressistas, que vão me ajudar a me elevar? Qual dos dois? O espírito superior ou inferior? A resposta não precisa nem dar, né? A outra pergunta interessante de Ranieri é quando ele diz que o comércio sexual, a prostituição na Terra, ainda é uma necessidade? Prostituição. Seja de homem, seja de mulher, prostituição, ponto. É uma necessidade ainda? Eleutério diz que sim, que ainda é uma necessidade. Notemos que aos poucos essa questão ela vai sumir também. No passado, séculos atrás, nós tínhamos o duelo, onde dois homens iriam duelar por uma questão de, entre aspas, honra, orgulho. Você fez isso, então eu te desafio a um duelo. E aqueles dois homens iam se enfrentar numa situação X. Isso acabou. Não existe mais. A gente vê isso nos filmes, vê isso nos livros, vê isso na história. Mas em 2024 não há mais duelo. As agressões, os assassinatos ainda existem. Mas o duelo pela honra, pela disputa, isso não tem mais. Pelo menos as claras, né? As claras não tem. Porque foi desaparecendo do código ético da sociedade. A evolução moral do homem fez com que o duelo fosse retirado da cartilha ética moral da sociedade atual contemporânea. O mesmo vai acontecer com a prostituição, mas só irá acontecer quando o homem conseguir compreender a força sexual que há dentro dele. Quando ele entender as questões que visitam a ele mesmo. E essa é um mundo muito distante ainda da gente, né? Porque o homem é completamente perdido dentro dele. A maioria, digamos, né? O homem não. A maioria. Claro que existem pessoas que já se encontram muito bem resolvidas e conseguem domar esse cavalo selvagem da sexualidade que há dentro dele mesmo. Trata-se do autodomínio, do autoconhecimento, de se instruir e praticar. Também não adianta eu me instruir e não praticar. Então, por hora, é necessário. Em face do estágio evolutivo, e é claro, meu Deus do céu, notemos que nós estamos no século XXI, 2024, e ainda há guerra. Ou melhor, ainda existem guerras no plural. Existem homens que matam mulheres por conta do divórcio. Existem familiares estuprando familiares. Mas isso é compreensível. Por que é compreensível?
Porque ao adentrarmos essa fase final de um período de provas e expiações, para adentrarmos a um período novo planetário, chamado regeneração, foi dada a oportunidade de reencarnação a todos os espíritos habitantes do planeta Terra. Ordem de Jesus. Jesus manda no planeta. Acima de Jesus, quem manda no planeta é Deus. Mas Deus não se preocupa com a Terra, porque deixou na mão de Jesus. Jesus então manda na Terra. Jesus manda na Terra. A Terra é de Jesus. É de Jesus. É Ele que tem que cuidar do planeta. Ele é o zelador, Ele é o governador, Ele é o dono do planeta Terra. Depois de Deus, é lógico, né? Deus é o dono de tudo. Mas Jesus então é o capitão. Jesus falou: coloquem todos para reencarnar. E todos, se já não reencarnaram, reencarnarão. Penso eu que 95% já reencarnaram. Para ter a última oportunidade, antes da separação do joio e do trigo. Separar então aquele que de fato, mesmo tropeçando, mas deseja o bem, daquele que não deseja o bem, mesmo reencarnando. Então esses que reencarnaram e estão reencarnados e praticaram e praticam maldades, são aqueles mesmos que estavam em regiões de trevas, colocados aqui. E uma nova oportunidade, na verdade, continuam a ser quem eles são, sempre foram, sem desejo de mudança. Os que não querem mudar, vão embora. Os que desejam alguma mudança se colocam, sim, como equivocados, como imperfeitos, mas já aceitam a necessidade da mudança e querem mudar, esses vão ficar. Então esse é o nosso estágio atual. E pela rudeza, pela questão quase visceral do instinto, né? Quase visceral, aquela coisa quase rudimentar mesmo, a força sexual está em todo ser, em todo homem. Então, é necessário ainda que haja uma válvula de escape. Porque o homem superior transforma esse represamento sexual em uma energia extra para prover trabalhos e obras de grande vulto. Porque o espírito superior entende, eu tenho uma energia aqui represada, essa energia precisa ser incorporada às minhas ações. Por outro lado, os espíritos inferiores não têm essa capacidade, é natural. Não dá para você condenar alguém que não tenha e exigir dele que faça algo que não sabe fazer. Ele não vai conseguir fazer. É natural. Então, esse espírito atrasado, ele cai. Se ele não pode extravasar essa questão sexual, ele cai para o crime. Então, de algum modo, a prostituição ela ainda é um mal necessário, onde ela pode fazer com que essa energia represada no homem, ainda atrasado, não gere um dano maior para a sociedade. É muito interessante pensar por esse prisma, né? Por esse viés. Cada um dá o que tem. O elevado vai dar coisas elevadas, o atrasado vai trazer coisas atrasadas. Nós estamos no meio, né? No meio. Então,
Abaixo de nós temos tudo que é de atraso, e acima de nós tudo que é superior. E a gente no meio aqui olha para cima, querendo subir, mas entende que para baixo tem muita gente que precisa de ajuda também. Por isso que a gente precisa estender a mão e ser caridoso com os que estão um passo atrás, na questão do endurecimento do espírito, diminuição das percepções espirituais. Todas essas questões precisam ser melhoradas e nós precisamos auxiliar dentro de nossas possibilidades. Há casos de homens de enorme responsabilidade na sociedade e no mundo social que buscam o amor dessas infelizes para acalmar suas paixões, uma fuga necessária. Então, cuidemos para não julgarmos de maneira equivocada certas questões. Se eu não faço uso da prostituição porque eu não preciso, porque eu não quero, porque eu não sinto vontade, porque eu não sinto necessidade, porque eu estou numa outra busca, eu não posso condenar quem busca. Não. Porque se hoje eu não busco, será que ontem eu não buscava? Se ontem eu buscava, eu me equiparo a quem busca hoje. E quem busca hoje, amanhã pode entrar, né, no mesmo nível daquele que não busca. Compreendendo um pouquinho melhor que ele não precisa ir lá. Mas ele precisa saber lidar com isso. Cuidemos disso. Como Eleutério diz aqui, não é aceitar o erro, mas é compreender que certas situações ainda são necessárias por conta do nosso estágio espiritual. Nós não temos um planeta perfeito, habitado por espíritos perfeitos, que só acertam. Então, quando eu me coloco como superior e perfeito, que eu não sou, além de ser uma falsidade, eu acabo caindo em grave erro, porque além de não ser, eu estou agindo de maneira maldosa perante aqueles que estão em passo atrasado. Então eu erro duplamente. Duplamente. Então, se para mim aquilo não serve, não vou dizer que para o outro não serve. Não estou dentro dele. Não sei quem é ele. Não sei as necessidades dele. E aí eu pergunto, o que é melhor? Ou o que é pior? O que é pior? Um homem buscar uma prostituta, pagar para ter uma relação sexual, ou é melhor um homem assassinar uma família? Ou é melhor o homem estuprar uma menina adolescente? O que é melhor? O que é melhor? O crime, o assassinato, a violência? Ou a busca pela prostituição para diminuir uma tensão, para que uma energia e uma força seja diminuída em sua potencialidade? Que é pior? A resposta é clara, né? A resposta é muito clara para cada um de nós. Cuidemos então destes julgamentos, porque eu preciso subir a montanha para ter um olhar mais ampliado do todo. Porque se eu estou aqui, olhando aqui para baixo, eu estou vendo só um pedacinho do todo. No plano espiritual, cada um diz o que sabe, embora haja códigos e estudos na esfera mais alta que definem o pensamento geral da comunidade em determinada faixa.
precisamos compreender que todos os espíritos estão em processo de evolução. Aqueles que primeiro foram criados estão mais à frente. Os que foram criados depois estão mais atrás. Cada um tem a sua caminhada, a sua velocidade, está num estágio. E o estudo se faz necessário onde quer que estejamos. Seja no plano físico, seja no plano espiritual, seja num ambiente astral, físico do plano da Terra, seja de Marte, seja de Júpiter, seja de Sírius, seja de qual for o planeta. Nós estamos sempre em busca, se formos inteligentes, lógico, de uma melhoria. Porque à proporção que subimos, passamos a viver em faixas vibratórias superiores, dispondo de novos conhecimentos, compreendendo mais, e assim a moral se torna outra. Porque a moral ela vai variando de época em época. O que era imoral no passado, hoje é moral. Basta ir na praia e ver comportamentos. A moralidade vai mudando. Apesar de que, em linhas gerais, aqui é importante agora, atenção, paremos um pouco. Apesar de que, em linhas apesar de que, em linhas gerais, a moral permaneça sempre qual o pensamento de Jesus. Então, se eu for retirado do planeta Terra e levado para Aldebaran, para Nibiru, para Capela, para qualquer estrela, qualquer planeta, qualquer outro ambiente, e praticar a moral que o Cristo nos deixou, eu certamente não irei criar novas questões negativas para mim. Não estarei contrário às leis desses planetas. Porque Jesus trouxe um código moral universal. Do universo. Que é aquele que é o mais simples. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que desejar que o outro faça a ti. É simples. Perdoar, não julgar, acolher, instruir e compreender que cada um está num estágio. É simples. O maior, o melhor, o mais elevado professor esteve aqui. E deixou isso pra gente. Deixou isso. Simplesmente isso. Faça ao outro todo o bem, ame a Deus, procure conhecer a si mesmo, não guarde nada que não preste. Ele disse, não é? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem estraga e o ladrão rouba. Cuide antes do espírito, busque antes o reino do céu, e tudo mais lhe será acrescentado. O que mais? Bom, é lamentável que muitos ainda não sigam Jesus. Capítulo 31, visitantes no próximo vídeo, capítulo 32, o drama. E aí vamos conhecer um pouquinho de Carla. Carla, a dona do bordel. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz, salve o nosso Mestre Jesus.